Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio e esta é a segunda aula do curso prático da Cidadania Italiana 2017. Se você ainda não assistiu a primeira aula, clica aqui em cima, vai aparecer um cartãozinho aqui no YouTube. Se você estiver no YouTube, obviamente. Se você não estiver no YouTube, estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, é importante que você veja a primeira aula, porque lá você vai encontrar os materiais didáticos que são necessários, o mapa mental e também o Sagabook 2017, que são os materiais que são imprescindíveis para que você consiga acompanhar o nosso curso. Muito bem, se você já baixou seu mapa mental, que eu expliquei na aula anterior, e também fez o cadastro no site do MindMaster, clica, abre uma nova janela do seu navegador, para que você não perca as orientações aqui do vídeo, e entre na sua conta do MindMaster e abra o seu mapa mental. Muito bem, só para recapitular. Ontem você assistiu a primeira aula, ok? Você clicou aqui neste link para poder baixar o material. Clica aqui para acessar a página dessa aula. Clicou e foi para a página específica da aula 1 no blog, ok? Aqui o que você encontra? Você encontra os materiais didáticos, como eu expliquei, e já tem alguns comentários. Vamos lá. Primeira coisa. Ao clicar e baixar o mapa mental, veja que baixou aqui um arquivo curso cidadania italiana 2017.mind, M-I-N-D. E depois disso, você clicando aqui, você ia abrir uma conta gratuita no site do MindMaster. Olha, aqui está já a minha conta criada. Quando você entra no MindMaster, olha só o que aparece. Aparece esta tela aqui. E o que você precisa fazer? Você vai clicar em importar, escolher o arquivo, neste caso é esse arquivo aqui, eu posso copiar aqui. Tá? Se não, eu posso clicar aqui em escolher o arquivo e importa. Importou. Olha só. Chiudi. No meu caso, você percebe que está em italiano. Você pode clicar aqui e alterar os seus dados. Por exemplo, língua e regione. Eu recomendo que você deixe na língua italiana, porque isso é importante para que você possa aprender. Isso ajuda no aprendizado da língua. Mas se por algum motivo você quer colocar em português, você ainda não está confortável suficientemente na língua italiana, mude para português, não tem problema nenhum, volte aqui, clica aqui, e você tem então agora tudo escrito em português, tá bom? Bom, este daqui é o primeiro My First Mind Map, que é um mapinha que ele automaticamente te explica como funciona, como são as coisas, olha só. O que você pode fazer no Masterminder, não é o nosso caso, porque esse daqui não é um curso sobre a ferramenta, e sim checklist cidadania italiana. Você clicando aqui, você vai... É o seguinte, na verdade isso daqui é curso cidadania italiana 2017. Depois eu vou alterar isso daqui no texto para ficar mais fácil. Bom, olha só, deixa eu só fechar tudo isso daqui para que você entenda como vai funcionar o nosso mapa mental, tá? Ele é composto por 9 sessões, como você pode ver, do 1 ao 9, tá bom? Hoje, nesta lição, nós vamos falar sobre solicitação do documento italiano. Deixa eu aumentar aqui. Opa, olha só. Opa, cadê? Aqui, ó. Solicitando o documento italiano. Este é o primeiro passo para que você possa obter o seu reconhecimento. Por um motivo muito simples. Sem o documento italiano não existe processo de reconhecimento, porque o processo... Você vai precisar deste documento, ele é o início, sem ele você não faz nada. Então eu vou até procurar aqui, deixa eu ver se eu encontro um ícone de foguetinho, deve ter algum ícone de foguete aqui, para que a gente possa, deixa eu ver, aqui ó, bacana. Este é o start, é o início. Como você consegue o documento italiano do seu antenato? Como você é um bom aluno, você também baixou o Sagabook 2017. Deixa eu diminuir a tela aqui. Muito bem. O Sagabook 2017 consta... Vamos colocar aqui, ó. No índice, a primeira coisa. Etapa 1. Reunir os documentos para comprovação do direito. Eu recomendo, obviamente, que você comece a ler o Sagabook aqui. Eu explico a legislação, eu explico como funciona e tem uma série de coisas aqui importantes. Porém, hoje nós vamos falar sobre a certidão de nascimento do antenato italiano. Uma confusão que se faz, e é uma confusão muito recorrente, pelo fato do nome da cidadania chamar em latim iuris sanguinis, muita gente confunde e acha que a cidadania é transmitida por sangue,
Quando, na verdade, a cidadania ela é transmitida por filiação. Ou seja, você precisa comprovar que você descende de um cidadão italiano. Você precisa provar para as autoridades italianas que aquele cidadão que saiu da Itália, que nasceu na Itália, que emigrou ao Brasil, você tem uma ligação direta com ele, tá bom? E quando a gente estiver aqui falando dos documentos, eu vou te explicar isso melhor. Então vamos voltar aqui no Sagabook. O que o Sagabook te explica? Existem duas formas ou duas possibilidades. Ele nasceu e casou-se na Itália ou ele nasceu e casou-se no Brasil. Se ele se casou no Brasil, você tem uma vantagem. Porque você, através da certidão de casamento dele, você pode encontrar informações sobre o nascimento dele. Por exemplo, aqui eu até explico que pode ser que você encontre lá. O noivo nascido na data tal, na cidade de Treviso, Itália, por exemplo. Na cidade de Venezia, Itália. Na cidade de Nápoles. Então, a certidão de casamento ela é um grande aliado para que você consiga informações do seu antenato italiano. Se por um acaso ele não se casou no Brasil, ele se casou na Itália, você não tem esse documento ainda, você pode então tentar através da certidão de óbito. Claro que o óbito, as informações que constam no óbito, elas não são tão boas ou tão interessantes quanto as certidões, quanto as informações que você encontra no casamento, por um motivo muito simples. No casamento, o dito cujo estava lá. Na certidão de óbito, não. Quer dizer, ele estava de corpo presente, mas ele tinha falecido. Então, esta informação do óbito foi dada por uma outra pessoa. Ia um fulano, um compadre, alguém que de repente nem era da família para declarar esse óbito. Então, o cara podia falar o que quisesse. O meu compadre morreu. Eu acho que ele tinha uns 80 anos. Entendeu? Então, é claro que as informações do casamento são muito melhores que as informações que você encontra no óbito. O que eu fiz para conseguir o meu documento? Eu usei o Museu da Imigração em São Paulo. Você pode pedir a eles a certidão de desembarque. Você consegue pesquisar no site da imigração. Então, se você clicar aqui, copiar esse link e vir aqui e colar, museudaimigração.org.br, você vai para o site do museu e você vai reparar o seguinte, que no site do museu você consegue aqui já o acervo digital. O que é isso? Muitos dos registros dos imigrantes já estão escaneados no site. Então, olha só, registros de matrícula, o que é isso? Dados do livro de registro das pessoas que passaram pela hospedaria dos imigrantes. Então, olha que bacana, você de repente, até hoje, não conseguiu informações porque você não sabia como procurar. Então, olha que legal, nome e sobrenome. Por exemplo, o meu antenato se chamava, no Brasil, Jordão Barbiero. Deixa eu colocar aqui para você ver. Jordão e o sobrenome Barbiero. Porém, uma dica, não coloque o nome. Antes de mais nada, coloque o sobrenome apenas. Por exemplo, seu sobrenome é, no meu caso, Barbiero, pesquisar. Vamos ver o que o registro, se existem registros de barbieiros que passaram pelo Museu da Imigração. Olha só, tem 41 registros. Então tem um Raffaele Barbiero, um Antônio Barbiero, Bartolo Barbiero, assim por diante. Olha aqui, ó. Foi assim que eu encontrei o meu antenato italiano. O meu antenato italiano, embora ele se chamava Jordão no Brasil, e nós vamos ter numa lição, eu vou explicar sobre isso, ele se chamava Giordano Barbiero. Ele chegou no Brasil com 24 anos. Ele chegou em 1886 com a família. E olha só que interessante. Você tem ver mais. Aparece essa telinha aqui. Aqui essa telinha diz o seguinte. Que no livro número 4, página 129 do Registro de Família 47.880, tem lá um Giordano Barbiero, de nacionalidade italiana, que chegou com 24 anos. E aqui, gente, olha só, ele veio do Rio de Janeiro, ou seja, ele parou primeiro no Rio de Janeiro e foi para Descalvado, no interior de São Paulo. Tá? E aí tem trabalhador, etc. Infelizmente não tem a fazenda para onde ele foi, mas olha outra informação importante. Aqui consta que ele chegou com a sua esposa. Então, Giordano Barbiero chegou em 1886 com 24 anos, e aqui veja você que eu já tenho uma informação importante. Se em 1886 ele tinha 24 anos, eu subtraio essa informação e descubro que meu antenato nasceu em 1862. Veja que em 5 minutos eu já
consegui uma informação sensacional através de coisas online. Eu não precisei fazer absolutamente nada. Olha como as informações estão, de repente, nos lugares que a gente menos espera. Abriu o Sagabook 2017, foi até a página 11, na verdade, né? Página 11. Viu que existe um tal de Museu da Imigração em São Paulo. Na página 12 você tem o link. Você copiou esse link, colocou na internet e descobriu que o seu, no caso, o seu antenato, nasceu nesta data. E uma outra coisa, se você reparou, além de ver mais, eu tenho o documento digitalizado. Olha que coisa bacana. Aqui você encontra o livro original, que sinceramente, a primeira vez que eu vi... Eu sou chorão, tá? Eu nasci em julho, eu sou de câncer, então eu choro muito por qualquer coisa. Toda vez que eu vou no Memorial do Imigrante com as minhas filhas, elas ficam olhando pra mim e falam assim, ué pai, você não vai chorar hoje? Porque, pra mim, é muito emocionante ver livros antigos, saber a história da minha família, etc. Então, veja isso. Isto é o livro original de 1886. Matrícula dos imigrantes entradas no alojamento provincial da imigração em São Paulo. E aqui, vamos dar um zoom aqui, cadê? Olha que legal. Aqui tem uma lista das pessoas que foram registradas nesse momento. Olha só. Aqui você tem o nome da pessoa, a idade dela, a nacionalidade, por exemplo, aqui é francês. Profissão, todo mundo era trabalhador, procedência, o dia, data, mês, dia da chegada, o pagamento, o que aconteceu, porque se ele ia ser auxiliado ou não, o destino, ou seja, a fazenda para onde ele ia trabalhar e algumas observações. Este é o site do museu. Aí se você quiser, por exemplo, o registro, né, a certidão de desembarque, o registro de desembarque, olha só, eu pedi na época, isso daqui deve ser de 2005, 2006, eu guardo até hoje, obviamente. Essas informações eles imprimem, esse negócio que é muito bonitinho aqui. Aqui consta, aí eu explico aqui em relação ao meu antenato. Aí outra coisa, se por um acaso você não encontrou as informações no arquivo de São Paulo, não se preocupe, olha só. No Sagabook você vai encontrar o site do Arquivo de Minas, do Rio Grande do Sul e de vários outros, incluindo aquele do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Ok, conseguiu o documento do seu antenato? Próximo passo, como você pede o documento? Como é que você consegue encontrar a data e o local correto? A primeira coisa que você precisa saber é o ano. Neste nosso caso, eu já consegui o ano, 1862. Por que o ano é importante? Porque o registro civil na Itália, ele não foi implantado em todas as regiões de uma única vez. Isso aconteceu aos poucos. Então, por exemplo, no sul da Itália você encontra registros a partir de 1815. No centro, na Toscana, você encontra... Toscana, Úmbria, Marche, enfim. Você encontra a partir de 1866. No caso do meu antenato, eu já sabia que ele tinha vindo de Pádua, que é no norte da Itália. Aí tem um detalhe. No norte da Itália, o registro começou em 1º de setembro de 1871. Então, por que essa data é tão importante? Porque se meu antenato nasceu em 1862 e o registro civil na Itália começou em 1871, significa que eu não vou encontrar a certidão de nascimento dele numa prefeitura italiana. No meu caso, eu tenho que pular essa parte do comune, que aí eu explico como descobrir o site, como descobrir o e-mail certinho, etc. Eu tenho aqui o modelo do e-mail que você vai pedir, o documento, e tudo isso daqui pula, porque no meu caso eu tenho que vir para cá, na página 18 do Sagabook. Como pedir o documento à paróquia ou à igreja? Se o seu antenato nasceu em uma data que ainda não existia o registro civil, como é o meu caso, você vai precisar de uma certidão de batismo, que ela tem a mesma validade do que a certidão de nascimento italiana, porque na época não existia o registro civil. Então o que você precisa fazer? Você tem 4 passos. Descobrir o site da igreja, procurar o e-mail do padre, enviar o pedido e enviar a confirmação. Simples assim. Descobrindo o site da diócese, como você consegue encontrar? Tá aqui o link, você vai clicar nesse link e aqui eu vou explicando para você como você vai fazer até chegar no nome da igreja certinho. Conseguiu o nome da igreja, conseguiu o e-mail, e aqui uma coisa importante, se você não conseguir o e-mail do padre, porque não existe, nem todas as igrejas têm e-mail, fique tranquilo. Você vai mandar uma cartinha, você vai colocar no correio bonitinho uma cartinha, da mesma forma que você mandaria o e-mail. Os dados são exatamente os mesmos, olha só. Paróquia de... Você vai colocar o endereço da igreja e o telefone. Reverendo pároco, la chiedo cortesemente di inviarmi il certificato di battesimo di
Giordano Barbiero, nato il... Se você não tiver a data correta, nato nel 1862 di... E aí você coloca o nome do pai e o nome da mãe. Neste caso aqui, eu consegui depois o nome do pai, que era Cipriano, do meu antenato. Aí eu coloco di Giordano Barbiero, nato em 1862, se eu não tenho a data correta ou a data completa, di Cipriano Barbiero. Não tem o nome da mãe? Não importa. Pelo menos você tem que colocar o nome do pai. La prego gentilmente di fornire in questo certificato la maternità e paternità della persona sopra menzionata. Chiedo inoltre l'invio del documento con l'apposito timbro della Curia Metropolitana a questo indirizzo. E você vai colocar o seu nome, seu endereço, Brasile, distinti saluti. Aí você coloca, repete seu nome e o seu e-mail. Sempre coloque o seu e-mail, mesmo que você estiver mandando uma carta, porque de repente o fato de não constar um e-mail da paróquia no site não significa que o padre não tem um e-mail. De repente, o padre não quis colocar esse e-mail no site, mas ele vendo o seu e-mail aqui, ele já pode te mandar um e-mail. Olha, eu encontrei o documento ou não encontrei o documento, não está nessa igreja. Tá bom? Depois de um tempo, eu normalmente recomendo que você espere mais ou menos 30 dias, tá? Ou pelo menos uma semana, no caso de comunes, que é a prefeitura. No caso da igreja, convém esperar pelo menos 15 dias, mas seria o mais tranquilo 30 dias, e aí você vai mandar um e-mail de confirmação. Nesse e-mail de confirmação, que eu explico, lá em cima, tem aqui, ó, se você voltar, lá na parte do comune, eu explico o e-mail de confirmação. Aqui eu falo 10 dias porque é o comune, se for o padre, espere um pouco mais, porque os padres eles têm outras coisas, obviamente, para fazer do que um oficial do comune ou da prefeitura. Aí você vai escrever exatamente isso, egrego parroco, sono Fábio Barbiero, e nel giorno, aí você vai colocar na data que você pediu, ou que você enviou a primeira carta ou o primeiro e-mail, ou enviato tramite e-mail, la richiesta dell'atto di nascita, ou aqui você vai colocar battesimo, del mio bisnonno Giordano Barbiero, nato in questa parrocchia nel 1862. Vorrei chiederle cortesemente il ricevimento della mail sopracitata. Aqui você está basicamente dizendo o seguinte: você mandou uma mensagem para o padre, um e-mail ou uma carta, na data tal, pedindo um documento do bisnono ou trisnono, o que quer que seja. Eu gostaria de saber se o senhor recebeu e se o senhor conseguiu mandar esse documento. Agradeço, muito obrigado, seu nome. Seguindo todas essas informações que eu dou no Sagabook 2017, você vai conseguir encontrar o documento do seu antenato italiano. Mas, Fábio, eu não encontrei os documentos, eu não tive a sorte de encontrar os documentos nos arquivos ou no desembarque. Eu não tenho nenhum registro de desembarque no Brasil. Eu fui no site do consulado, eu fui no site do arquivo em São Paulo, no Rio, em Minas, e não encontrei. Não se desespere, olha só. Na página 22 do Sagabook, você encontra a informação em relação ao arquivo de estado. Uma coisa importante antes disso, se você ver aqui na página 21, eu explico sobre a melhor informação está onde você menos espera, que é dentro da sua família. Se você puder, converse com as pessoas da sua família. É a melhor fonte de informações. Converse com seus tios avós, converse com primos de segundo grau. Lá você vai encontrar muitas informações. Isso aconteceu comigo e acontece com muita gente que eu converso. Então, se você não encontrou, além de tudo isso, as informações, arquivo de Stato. O que é o arquivo de Stato? É um órgão que conserva documentos antigos na Itália. São arquivos do Estado italiano. Tá? Então você tem mapas antigos, você tem registros de tribunais, você tem uma série de documentos históricos que são conservados nesses locais. No arquivo de Stato, entre tantos documentos que estão ali arquivados, você encontra dois importantes. Na verdade, você encontra um que é a lista de leva. O que é a lista de leva? Lista de leva militar. A leva é o recrutamento militar que até meados dos anos 80 aqui na Itália era obrigatório. Hoje em dia não é mais. Então o que acontecia? Existem dois tipos de lista que você encontra dentro do arquivo de Stato. O folio matriculare, que é o registro de prestação militar de um soldado, ou seja, tudo que ele fez durante ou enquanto ele estava servindo o exército é registrado no seu folio matriculare. Por outro lado, se ele não compareceu, se ele não prestou o exército, se ele fugiu, se ele abandonou, o que quer que seja, ele não tem um folio matriculare, obviamente, mas ele tem uma lista de renitente.
que é o cadastro de quem não compareceu ou quem não prestou. Essas listas estão no arquivo de status. E como você faz para conseguir um documento do Santenato? Primeiro, você vai precisar individualizar pelo menos a região onde ele nasceu. No meu caso, eu sabia que ele estava no Vêneto, que é no norte da Itália, e no Vêneto nós temos várias províncias. Nós temos Padova, Venezia, Vicenza, Belluno, Treviso, e eu sabia que ele tinha sido de Padova, que ele tinha nascido em Padova porque uma tia-avó falou que ele era de Pádua. O que eu fiz? Eu entrei em contato com o Arquivo de Stato de Padova. Olha aqui, página 22 do Sagabook. O primeiro passo é saber os dados relativos ao Estado. Clique aqui. Ele vai abrir a lista dos arquivos de Stato da Itália. Olha só. Tá vendo? Então, no meu caso, eu sabia que ele era do Vêneto. Então, eu cliquei aqui em Vêneto. E aqui, olha só, você tem a lista dos arquivos de Stato. Belluno, Padova, Rovigo, no meu caso, Padova. Aqui eu tenho as informações e eu tenho o site do arquivo de Stato de Padova. E veja uma coisa importante, existem vários desses arquivos que têm registros online. No caso de Padova, nós temos aqui lista de leva 1846-1902. Você clica aqui e entra no arquivo militar de Padova. Você precisa se registrar aqui rapidamente, tá? Se você não é registrado, clica aqui, você vai clicar aqui, vai colocar os seus dados e você vai entrar no arquivo de Stato de Padova. Muito bem, uma vez que você coloca sua senha, seu e-mail e sua senha, você entra nesta parte aqui. Você precisa pelo menos colocar o sobrenome e o nome do Santenato italiano. Então eu vou colocar aqui Barbiero. E o nome, eu sempre recomendo que você coloque somente as três primeiras letras. Por exemplo, ele se chamava Giordano. Então eu vou colocar G-O, ok? Fazer a consulta. Olha a quantidade de registros que ele encontrou em Padova. Aqui nós temos 24 pessoas com o sobrenome Barbiero e que começa com Gio. Então, obviamente, tem Giovanni Battista, Giovanni Pietro, Josué, Giordano. Veja que coisa maravilhosa. Barbiero Giordano nasceu em 20 de 3 de 1862 na cidade de Loso Atestino, Padova. Filho de Cipriano Barbiero e Matea Trevisan. Pronto, eu encontrei os dados que eu precisava para poder solicitar. Como eu falei anteriormente, no caso eu não posso pedir para a prefeitura da cidade de Loso Atestino o registro porque ele nasceu numa época em que ainda não existia o registro civil. Porém, eu posso pedir para a igreja de Loso Atestino, como eu fiz na época, tá? Todas essas informações, eu já estive na cidade de Loso várias vezes. E aí eu encontrei os documentos do meu antenato italiano. Então veja que, mais uma vez, você volta no Sagabook, pega as informações da página 22, encontrou o registro, vai ao site. No site você encontra a informação. Se você não tivesse encontrado, no meu caso, se eu não tivesse encontrado essa informação aqui, eu te explico como enviar um e-mail ao arquivo de status. Por quê? Porque não são todos os arquivos de status que mantêm o registro online. Padova, sim, Treviso uma pequena parte, mas nem todos os outros fazem isso. Então, se você não encontra online, você manda um e-mail para o diretor do arquivo solicitando uma pesquisa em relação aos arquivos militares. Uma vez que você fez isso, você vai ter um ato de nascita ou um certificato de battesimo. O certificato de battesimo é o documento emitido pela igreja e o ato de nascita é o documento emitido pela prefeitura, que aqui na Itália se chama comune. Uma coisa muito importante, existe um formato correto para que você possa solicitar esses documentos. Não basta você simplesmente solicitar um ato de nascita qualquer, um certificado de battesimo qualquer. Então, existe aqui duas coisas importantes. O primeiro deles, o ato de nascita, ele precisa ter o nome dos pais. Na verdade, ambos os documentos, eles precisam ter o nome dos pais. Porém, quando você pede um documento civil para o processo de reconhecimento, você tem que pedir isso daqui, olha, que está na página 25 do Sagabook 2017. Extrato per riassunto dell'atto di nascita. É assim que você pede o documento ao comune. Este é um exemplo de um documento civil. Aqui eu tenho extrato per riassunto dell'atto di nascita
Dá registro do ato de nascimento deste comune, e é importantíssimo que você veja essas informações. Quando, por exemplo, eu recebo documentos falsos, e eu recebi já vários documentos para análise, quando você tem uma das formas que você sabe que um documento é falso é quando ele não tem nenhum número. Simplesmente a pessoa pegou um documento qualquer, colocou lá, copiou umas informações e pronto, tem um documento. Mas todo documento, assim como você pede um documento no cartório brasileiro, ele vai vir com o número do livro, do registro, o número da página qual é a denominação do livro. Aqui é a mesma coisa. No caso do documento, e aqui eu explico para você, não vou ficar repetindo aqui porque basta você ler o Sagabook. Depois disso você tem o documento de batismo, ou certificado de batésimo. Aqui ele é um pouco diferente. O certificado de batésimo pode ser que o padre faça, igual ele fez aqui, ele digitou e imprimiu bonitinho. Pode ser que ele faça à mão, não tenho nenhum dado aqui. Então, não se preocupe se parecer um papel de pão amassado. O importante é o seguinte, que esteja certificado de batésimo, que tenha, vou aumentar aqui o zoom, que tenha nome da pessoa. Então, neste caso aqui, está dizendo o seguinte, olha, Eugênio Zanarello di Caetano Fuergiani di Lovisi Maddalena. Esse nome tudo aqui não é o nome do italiano. O italiano só se chamava Eugênio. Eugênio Zanarello. Quando você encontra um documento, esse di, então significa que Eugênio Zanarello é filho de Caetano Fu Eugênio, ou seja, isso daqui já é o nome do avô. Por que eu estou falando isso? Quando a gente falar de retificação, eu vou voltar nesse assunto. Só grave isso na sua cabeça. Nem sempre todas as informações que aparecem, principalmente no certificado de batismo, é o nome inteiro do italiano. Guarda essa informação que quando a gente chegar na aula sobre correção dos documentos, eu vou explicar melhor, tá bom? Então, neste caso aqui, você tem já o nome do pai e o nome da mãe. Coisas indispensáveis no registro de nascimento ou de batismo. Só que o batismo, ele tem uma coisa que ele precisa de uma coisa que o outro não precisa, que é não só a assinatura do padre, mas todo documento religioso italiano, ele precisa da autenticação da assinatura do padre pela cúria. Então, quando você vai até uma igreja e pega um documento de batismo, o padre, ele emite isso daqui, ó, ele carimba e, no caso aqui, o Dom Danilo emitiu e simplesmente fez lá a sua assinatura. Esse foi um documento que eu peguei, por exemplo, para um cliente. O que eu fiz? Eu saí da paróquia, que é San Giuseppe Giuliana, que é na Vila de Conte, saí de lá, fui até a cúria na cidade de Pádua, que é uma cidade que até um tanto quanto longe dessa, fui até lá, na cúria metropolitana, que aqui eu explico para você no Sagabook, não se preocupe em relação a isso, e lá eu tive que pedir a autenticação da assinatura do padre. E aí eles fazem este novo carimbo, e o Cancelliere, que no caso é o Dom Luciano lá de Pádua, Dom Luciano, fez a autenticação da firma. Muito bem, esta foi a segunda aula do curso prático da cidadania italiana 2017. Como você pôde perceber, eu te expliquei na prática como você consegue o documento de nascimento ou de batismo do seu antenato italiano. E aqui uma informação importante. No final deste vídeo, na verdade no link na descrição dele, você vai encontrar mais uma vez, como aconteceu na primeira aula, o link para a página desta lição. Não deixe o comentário aqui no YouTube, se você estiver vendo no YouTube, ou no Facebook, se estiver no Facebook. Por quê? Porque senão as informações se perdem. Por isso que eu criei uma página específica para cada lição no blog minhasaga.org. Exatamente para a gente manter todas as informações ali reunidas e acessíveis para todo mundo, tá bom? Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, entrar no site www.escoladacidadaniaitaliana.com caso você queira saber mais sobre a Escola Online da Cidadania, e a gente se vê então na próxima lição amanhã, a aula número 3 em relação ao curso prático da Cidadania Italiana 2017. Um grande abraço e até amanhã.